Boa noite, boa noite, boa noite. São 20h24 de sexta-feira, dia 15 de maio. Nós estamos estaremos dentro de instantes, dando início à nossa entrevista com o pastor Carlos Henrique Moreira, pastor congregacional e também psicólogo, né? E ele vai estar falando sobre essas questões aqui, desse isolamento, da quarentena, dessa dificuldade que estamos tendo, né, de termos que ficar em casa, sem sair. E a gente tem ouvido aí que algumas pessoas têm estado estressadas, não têm se sentido muito bem em relação a isso. Então, hoje nós estamos fazendo essa live promovida pelo DAM, Departamento de Atividades Ministeriais da nossa UISB. Nós vamos dar início exatamente às 20h30. Eu estou entrando um pouco mais cedo, 5 minutos, porque houve um contratempo. Nós estaríamos transmitindo a live pelo YouTube do Dan, mas tivemos um problema técnico e não vamos poder transmitir pelo YouTube do Dan. Então, eu estou transmitindo pelo meu YouTube e pelo Facebook do Dan. Então, meu YouTube e o Facebook do Dan. E eu gostaria que você, então, anunciasse aí os seus. Compartilha, né, com os outros colegas que você gostaria que assistisse essa live. E aí diz: olha, não vai ser no Dan do. Perdão, não vai ser no YouTube do Dan, vai ser no Dan lá do Pastor Josias, né, que eu faço parte do Dan também. E aí multiplica essa informação. E também vai estar sendo transmitido lá no Facebook, sim. Facebook vai ser do DAN, Departamento de Atividades Ministeriais. Então ajuda aí a, a convidar, a convidar as pessoas. Você pode compartilhar, né? E clicar nas pessoas que você quer convidar. Nossa entrevista hoje, como falamos, é o pastor Carlos Henrique. Ele, além de ser pastor congregacional, ele é psicólogo, né? E vai estar, então, dando essa entrevista para nós hoje. Estará participando conosco também o pastor José Carlos Lobo Santiago, que é o atual diretor do DAM, do Departamento de Atividades Ministeriais. Então, estaremos nós três aqui nessa live, né? Eu e o pastor Zé Carlos, entrevistando, né, o pastor Carlos Henrique. Tá certo? Então, ainda temos aí 2 minutinhos, você pode replicar aí, você pode compartilhar e trazer outras pessoas para participarem desta live que o Dan está promovendo. Essa é uma programação que o Dan está realizando todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras, é, 20 horas ou 20h30. Hoje tivemos um compromisso mais cedo, da reunião da diretoria, então a gente trouxe um pouco mais tarde, para as 20h30. Semana passada nós fizemos às 20 horas, né, a entrevista com o pastor José Carlos. Então, na sexta-feira, lá no meio da entrevista, nós vamos falar que na outra sexta-feira nós já temos um outro convidado que estará participando aqui conosco. Daqui a pouco a gente vai informar isso quando o pastor Zé Carlos estiver junto com a gente. Nós vamos falar da programação de sexta-feira que vem, né? Então, essa transmissão faz parte, né, da idealização do pastor José Carlos, né, que é atual diretor do DAM, e ele pretende, então, estar
trazendo essas lives, essas entrevistas, para abençoar aí os pastores congregacionais. Temos apenas aí alguns segundos, quando der exatamente às 20h30, estaremos entrando no ar com os nossos convidados, né? Pastor Carlos Henrique Moreira e o pastor José Carlos Lobo Santiago. Ok? São 20h30, então, nesse momento, eu vou chamar aqui os meus convidados, né, para que eles possam estar participando da live do Dan. Aí estão os nossos convidados, né, pastor Carlos Henrique Moreira e pastor José Carlos. Quero pedir, então, ao pastor José Carlos que dê aí o seu boa noite aos nossos ouvintes, né, e que estão nos assistindo, e que aproveite e já apresente aí aquele que foi convidado por ele, o pastor Carlos Henrique. Pastor José Carlos, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, pastor Josias, né? Estamos aí nesse canal do Facebook, transmitindo hoje, né, pelo YouTube do pastor Josias. Estamos aí com essa proposta, né? Então, nós queremos dar boa noite aí a todos os nossos ouvintes, né, o pessoal que está conectado conosco aí, do Departamento de Atividades Ministeriais, né, o nosso DAN, e com essa proposta de estarmos trazendo atualidade, trazendo assuntos interessantes para os pastores, ok? E hoje, né, nessa noite, nós temos aí conosco, né, o pastor Carlos Henrique, um grande amigo, né, caminhada conosco aí. Pastor Carlos Henrique é psicólogo, experiente, né, tem trabalhado muito nessa área, tem ajudado muitas pessoas, inclusive pastores também, famílias. É pastor da Igreja Convencional ali de Ponte Seca já há um bom tempo, né, pastor? Já tem Sim, mais de 20 anos, né? 26. 26 anos ali em Ponte Seca, né? E o pastor Carlos Henrique é uma referência para nós, né? E é um ajudador, né? Tem somado muito conosco, vai nos ajudar bastante aí no departamento também, né? Nessa nova proposta nossa de cuidado pastoral, né? De seguirmos aí com essa caminhada de cuidar, nessa visão de cuidado, né, do pastor e família, né? Porque sabemos que o pastor não está sozinho, ele tem uma esposa, ele tem filhos, né, que também precisam ser cuidados. Pastor Carlos Henrique, seja bem-vindo, né? Também pode dar aí sua boa noite ao grupo. Sim. Muito obrigado pelo convite, desde já agradeço. Boa noite, pastor José Carlos, boa noite, pastor Josias. Um privilégio, né, estar com vocês aqui. Me sinto honrado pelo convite, né, e o meu desejo, de fato, é poder abençoar os irmãos que estão nos ouvindo, né, de alguma maneira, e que esse tempo seja um tempo de reflexão. Eu sempre digo que a proposta, né, é sempre muito ampla e nós não temos a presunção de esgotar nenhum assunto, né? Mas se nós conseguirmos, a partir do que a gente vai compartilhar aqui, provocar alguma reflexão e fazer com que a gente saia daqui pensando um pouquinho mais sobre isso, acho que já terá valido a pena. Então, obrigado pelo convite, um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Muito bem. Então, aí estão os nossos convidados, pastor José Carlos e pastor Carlos Henrique, né? E dentro de instantes estaremos iniciando. Só queria dar uma orientação, que no final da nossa entrevista, não é, se alguns dos nossos colegas aí que estiverem nos assistindo desejar fazer uma pergunta, você vai poder escrever aí, né, tanto lá pelo YouTube quanto aqui pelo Facebook, e nós repassaremos essa pergunta ao pastor Carlos Henrique para que ele esteja aí respondendo essa questão. Eu tenho aqui, pastor, para a gente começar então, Sim. uma primeira pergunta que eu queria passar então para o senhor. Para que a gente possa entender melhor como passar por esse tempo de
pandemia, né? Esse tempo de Uhum. pandemia e, consequentemente, de quarentena, não é? Não seria importante compreendermos o que ela significa? Como é que a gente pode definir e entender esse atual momento pelo qual a humanidade está atravessando? Essa é a primeira É, pergunta que eu gostaria de sim. deixar com o irmão para que o irmão começasse aí a responder. Sim, pastor. Eu acho que é uma boa maneira de nós começarmos a pensar sobre isso, porque, com certeza, todos nós, todos os nossos ouvintes, aqueles que estamos assistindo, têm acessado muito material, têm lido muita coisa sobre como passar por esse tempo, né? Tem sido motivo de lives, de entrevistas, de artigos, né? Assim, como passar por isso. E aí, normalmente, quem vai tratar desse assunto vem trazendo uma série de orientações que, claro, são muito bem-vindas, né? A gente precisa, de fato, pensar, saber como é que a gente pode passar da melhor forma possível, da melhor maneira possível, por esse momento. Mas eu sempre julgo muito pertinente que, antes da gente pensar em como passar por um momento como esse, eu julgo sempre muito importante nós entendermos que momento é esse, né? Talvez seja mais fácil nós pensarmos em como atravessar, em como passar, em como lidar com isso, a partir do momento que eu tenho uma compreensão melhor que momento é esse. Claro que, de um modo geral, todos nós sabemos o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando em termos de pandemia, o que é uma pandemia, o que é o coronavírus, questões de prevenção, né? Todo o cuidado que a gente tem que ter, enfim. Claro que nós sabemos perfeitamente o que é que está acontecendo nesse sentido, né? Mas existem questões, e aí, claro, eu vou trazer para a minha área, né, a área da psicologia, é claro que existe uma compreensão psicológica, né, vou dizer assim, do que significa esse momento, né? E a partir dessa compreensão é que eu posso, então, pensar qual a melhor forma, qual a melhor maneira de eu atravessar esse momento. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho até falado para algumas pessoas que talvez até já tenham assistido outras lives, vão perceber algumas colocações que eu já fiz em algum outro momento, mas é porque eu tenho compreendido esse momento que nós temos atravessado como um momento significativo de luto. E quando eu falo de um momento significativo de luto, eu não estou pensando, ainda que isso também possa ser incluído como uma característica, eu não estou pensando no luto no sentido do número de óbitos, do número de perdas de pessoas que morreram, né, vítimas da Covid-19, não. Eu estou pensando em luto como a gente pensa na psicologia, né? Então, para nós psicólogos, para aqueles que atuam na área da saúde mental, luto se configura como qualquer tipo de perda, qualquer tipo de interrupção no fluxo constante da vida, né? Então, eu quando penso, por exemplo, em uma pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, eu posso pensar numa pessoa que vai enfrentar, que vai sofrer um luto, porque isso fala de uma perda para a qual ele precisará de uma elaboração, de uma superação. Então, isso se configura como uma perda. Eu posso pensar, por exemplo, em um relacionamento afetivo interrompido, né? Quer seja um casamento terminado, quer seja uma situação de divórcio, ou até mesmo um romance, um namoro, uma relação afetiva, né? Onde há um rompimento, onde há uma interrupção, e aí, naturalmente, vem a sensação da perda, né? Perdi a pessoa amada, perdi a pessoa querida, e eu vou passar por esse luto, eu vou passar por essa perda, né? Então, eu posso pensar em luto como qualquer tipo de perda que a gente venha experimentar ao longo da vida da gente.
E aí, então, quando eu trago essa ideia do luto para esse tempo de pandemia e, mais especificamente, né, esse tempo de quarentena, porque eu posso pensar em luto no sentido da pandemia, mas eu quero estreitar um pouco essa ideia e pensar em luto no sentido da quarentena. E aí, como é que eu posso entender que lutos são esses pelos quais nós passamos quando nós enfrentamos uma quarentena? Eu acho que os nomes que têm sido dados a esse período, né, que tecnicamente até se diferem um do outro, né? Por exemplo, tecnicamente, quarentena é diferente de confinamento, quarentena é diferente de isolamento social, tecnicamente, né? Mas na nossa experiência, hoje, essas palavras aparecem quase que como substantivos, né? Perdão, quase que como sinônimos, né? Então, quarentena virou sinônimo de confinamento, que é sinônimo de isolamento social, que é sinônimo de distanciamento social, ainda que tecnicamente nós pudéssemos fazer algumas distinções. Então, eu penso nesse período que nós estamos atravessando e tento entendê-lo como um período, como um tempo de luto, a partir dos nomes que a gente tem dado a esse momento. Por exemplo, quando eu falo de quarentena enquanto distanciamento social, o que é essa expressão distanciamento social fala para mim, representa para mim em termos de perdas? Distanciamento social é uma forma de eu perceber, de eu viver um luto por conta das perdas dos relacionamentos, da interrupção dos relacionamentos sociais que eu tinha a partir de então. Todos nós estamos sofrendo com isso, todos nós estamos passando por isso, né? Os nossos relacionamentos foram interrompidos, né? Entre a família, entre os irmãos, entre os amigos, os nossos relacionamentos eclesiásticos foram interrompidos, ainda que os contatos possam ser mantidos e até devam ser mantidos virtualmente, né? A gente até orienta nesse sentido, né? Vamos fazer contato, vamos ligar, vamos fazer videochamada, para a gente tentar minimizar essa perda do contato, essa perda da relação. Mas quando nós chamamos esse período de quarentena de distanciamento social, eu estou tratando disso como uma perda. O que foi que eu perdi com esse distanciamento social? Eu perdi, eu interrompi as minhas relações. E nós sabemos o quanto isso é importante para nós, enquanto seres humanos. Quando eu penso na quarentena, como, por exemplo, confinamento, mudando o nome, mas trabalhando com a mesma ideia, né? Quando eu penso na quarentena como um confinamento, eu estou pensando num outro tipo de perda. O que é que eu perdi com o confinamento? A própria expressão, etimologicamente falando, pensando, né, a ideia original da palavra confinamento, fala de estreitamento de limites, né? Uma pessoa confinada é uma pessoa que tem os seus limites estreitados. Então, eu tenho que funcionar dentro desse quadrado, eu tenho que funcionar dentro desses limites que me foram impostos, que me foram estabelecidos. E quando eu passo pela experiência do confinamento, eu perco a minha autonomia. E o que é que eu penso quando eu falo em autonomia? Não apenas um sinônimo de independência, né? Mas eu penso autonomia como a forma subjetiva, a forma de cada um lidar com as suas questões, elaborar as suas coisas e viver a sua vida. Autonomia, para mim, nesse sentido, fala disso. O meu jeito de ser, o meu jeito de viver. Então, eu administrava a minha agenda, eu tinha a minha rotina, eu estabelecia o meu jeito de administrar as coisas, de administrar a vida. Quando eu entro para essa experiência do confinamento, eu perco o meu jeito de fazer as coisas e eu vou ter que buscar uma adequação, uma adaptação. Já não é mais do meu jeito, agora é do jeito que pode ser. E essa talvez seja a experiência mais angustiante desse momento de quarentena e de confinamento, porque não é uma coisa buscada por mim, é uma coisa que me é imposta, uma coisa que vem
de fora, né? Então, eu perco a minha autonomia. Se eu perco a minha autonomia, eu passo por uma experiência de luta. Eu perdi alguma coisa me foi tirada. E aí, para isso, eu também preciso passar por um processo de elaboração. Então, eu tenho a quarentena como um distanciamento social, que fala de uma perda, uma interrupção nas relações sociais. Eu tenho a quarentena como um confinamento, que fala de perda de autonomia, onde eu perdi o meu jeito próprio, subjetivo de realizar as coisas, e eu posso pensar ainda na quarentena como um isolamento social, né? Se mais restrito, menos restrito, não vem ao caso, mas quando eu falo de isolamento social, eu também falo de uma perda significativa, né? Uma pessoa que é isolada da sociedade é uma pessoa que perde aquilo que nos é tão caro, que é a condição, o direito, né, de ir e vir. Ou seja, eu estou falando da perda da minha liberdade, do meu direito de poder me deslocar, do meu direito de poder sair de casa, de poder voltar para casa, de fazer os meus horários, né? Então, quando eu penso em isolamento social, eu também penso numa perda. Quando eu penso nessa perda, eu penso num luto. Consequentemente, eu vou precisar elaborar essas perdas, administrar essas perdas. Então, a primeira compreensão que eu acho interessante a gente pensar, para tentar compreender esse momento que a gente está vivendo, passa por essa ideia de uma sociedade em luto. A nossa sociedade está vivendo um tempo de luto. Por quê? Porque interrompemos as nossas relações sociais, perdemos a nossa autonomia, perdemos a nossa liberdade, dentre muitas outras coisas que nós poderíamos elencar aqui como perdas significativas, né? Então, assim, essa sociedade passa por esse momento de luto e por todas essas perdas. E aí, consequentemente, nós somos feridos, né, em nossa humanidade, né? Então, eu posso começar a pensar por uma sociedade em luto e por conta de todas essas perdas que nós fomos experimentando, né? Relacionamentos interrompidos, autonomia, a liberdade, a gente entra num sofrimento. Impossível alguém passar por esse momento, assim como impossível, né, praticamente impossível, saudavelmente impossível, eu diria assim, alguém passar por algum luto, alguém passar por algum tipo de perda e não experimentar algum tipo de sofrimento. E aí, é muito interessante a gente pensar que esse sofrimento ele chega para a gente como uma grande ferida, né? Sem nenhuma presunção de definir esse tempo como mais uma ferida narcísica. Eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso, mas é muito interessante a gente pensar que a humanidade ela já passou por outros momentos, né, onde ela experimentou algum tipo de sofrimento, algum tipo de perda, viveu também outros momentos de luto, né? E aí, os filósofos, psicólogos, pensando nisso, eles classificaram esse momento vivido pela humanidade ao longo da sua evolução, chamando esses momentos de feridas narcísicas, né? E aí eles situam a três grandes feridas narcísicas da humanidade, três grandes momentos em que a humanidade foi ferida no seu narcisismo. Acho que todo mundo compreende a linguagem, né, a metáfora de Narciso, né, mitologia grega, né, daquela figura, né, que por sofrer uma maldição não consegue se apaixonar mais por ninguém, se encanta com a sua própria imagem, né, e aí ele é condenado a ficar preso a essa paixão e morre afogado na sua própria imagem, a contemplar a sua beleza, né, resultado de uma maldição lançada sobre ele, bem grosso modo para a gente entender. Daí vem a ideia de narcisismo, né? Assim, o que é o narcisismo? É uma pessoa exageradamente apaixonada por si, uma pessoa exageradamente ligada a si mesmo, que se admira com excesso, enfim, daí vem todas as desinências para a ideia do narcisismo.
E aí a humanidade viveu essas 3 feridas narcísicas. Por quê? Porque o homem se achava tão grande, né? Ele se achava, ocupava um lugar tão especial, né, na história da humanidade, e de repente ele começou a ser ferido naquilo que ele pensava a respeito de si mesmo, né? Então, a primeira grande ferida narcísica que a gente tem, vou passar bem rápido por essa parte, mas só para a gente fechar essa ideia, a primeira grande ferida narcísica que a humanidade sofre, século XV, XVI, nesse meio aí, né, veio com a Revolução Copernicana. A gente conhece bem essa ideia, né? Quando a gente passa do paradigma do geocentrismo para o heliocentrismo, porque até então o homem achava que a Terra era o centro do universo, e aí vem Copérnico e desbanca a humanidade em relação a esse lugar, tira o homem desse lugar, ele sai do centro, a Terra não é mais o centro do universo, as coisas não giram em torno da Terra, muito ao contrário, ela gira em torno de si mesma e do Sol, e aí isso revoluciona a humanidade, mas é uma ferida narcísica, né? É uma ferida narcísica porque esse homem sai desse lugar, esse homem tem a sua imagem ferida, né? O tempo avança, nós entramos no século XIX, e aí vem a segunda grande ferida narcísica, que vem com a Revolução Darwiniana, que é tema de discussão para nós até hoje, né? A partir daí, a discussão passou a ser criacionismo, evolucionismo. E por que há essa discussão? Porque o homem perdeu aquele lugar definido, né? Aquele lugar em que ele se encontrava como resultado, fruto da criação de Deus, coroa da criação de Deus. E aí Darwin chega e coloca em questão e diz que não tem nada de criação, tem a ver com evolução. Nós somos frutos, resultados de uma evolução. A segunda grande ferida narcísica. Então, eu perdi o lugar do centro do universo, agora eu perdi o lugar do centro da criação, e aí a gente entra no final do século XIX, início do século XX, as 2 primeiras décadas do século XX, e a gente tem a terceira grande ferida narcísica, que é a ferida provocada pela Revolução Freudiana, né? Quando agora Freud inaugura a questão do inconsciente, aí a gente está entrando um pouquinho mais, né, no caminho da psicologia, quando Freud vai dizer assim, você não é nem o centro do universo, você nem é o centro da criação, e muito menos é dono de si mesmo, porque há uma instância psíquica chamada inconsciente que faz com que você realize coisas que você mesmo nem entende, que faz com que você tenha comportamentos que você mesmo não compreende. E aí, durante o restante do século XX, né, nós viemos alimentando essa ideia de uma humanidade brutalmente ferida no seu narcisismo. Perdemos o lugar central do universo, perdemos o lugar central em relação à compreensão da criação e perdemos também o controle, a autonomia que nós pensávamos ter sobre nós mesmos. Claro que essas ideias elas foram questionadas, elas foram discutidas, são discutidas, mas a verdade é que a partir daí o homem continuou sendo ferido de outras formas, né? As 2 grandes guerras foram também feridas que afetaram a humanidade, enfim. Eu não tenho a presunção, pastor, de pensar que nós estamos vivendo uma 4ª e grande ferida narcísica. Eu não tenho essa pretensão de elaborar essa tese, né? Mas é muito interessante a gente pensar como que nós chegamos no século XXI, nós temos aí a possibilidade de trabalhar com a questão do mapeamento genético, a gente está tendo aí a possibilidade de ver o avanço na questão do estudo das células-tronco, nós experimentamos o avanço da tecnologia em todas as áreas da ciência, a gente saiu da Terra, fomos, né, para o espaço sideral, conquistamos outros lugares, avançamos em tecnologia, avançamos em tanta coisa, e a gente não sabe o que fazer com um vírus que, de repente, assola a humanidade e a gente não tem ainda nenhuma perspectiva de uma vacina, de uma medicação. Pensa-se em vacina para o próximo ano, bilhões de dólares sendo investidos, de euros sendo investidos para descobrir uma vacina, uma medicação
um paliativo, né, que tente aplacar um inimigo invisível. Né? Então, assim, nós que esperávamos, né, uma terceira grande guerra mundial, uma guerra atômica, biológica, já passamos por todas essas expectativas, né, e de repente a humanidade para e precisa se render a um vírus que chega para nós, para o qual nós não encontramos saída. Então, nós entramos num período que a gente pode considerar como um período de luto, né, pelas perdas significativas que nós estamos tendo aí no sentido das relações sociais, da autonomia, da nossa liberdade. Né? Isso gera um grande sofrimento em todos nós, e aí nós sofremos, né, por essa ferida que se abre na humanidade, assim, essa angústia que vem diante de uma coisa para a qual nós não temos resposta. Tudo que a gente vai tratar, ao meu ver, precisa ser tratado a partir dessa compreensão. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Muito bem. Pastor Zé Carlos. E com certeza, né, pastor Carlos Henrique, é um tempo difícil, né? É um tempo difícil de compreensão e que, ao mesmo tempo, as pessoas têm que se adequar, né, se reestruturar emocionalmente, né, financeiramente até mesmo, né, porque esse tempo ele atinge não apenas a área da saúde, né, nós temos visto aí, mas atinge a economia, né, atinge a questão política, né, especialmente na nossa nação aí, né, nós temos vivido aí um grande tempo de incertezas, né, de conflitos, de interesse, né, e tudo mais. E aí a minha pergunta dentro dessa perspectiva, né, como que fica o pastor, né, nessa questão toda, né, como que está a alma desse pastor, dessa família pastoral, né, porque quando a gente pensa pastor, não vê só o homem pastor, mas a gente vê uma esposa que está ali atrás, a gente vê filhos, né, que fazem parte dessa família, desse contexto, que sofrem junto, né? Sim. Como que fica aí a saúde emocional desse pastor ao ver do senhor aí? Certo. Quando a gente trata desse assunto, pastor Zé Carlos, quando a gente pensa nisso, né, eu acho que nós estamos tendo o privilégio até de ir além, né, até um pouco, daquilo que tem sido tratado até aqui em termos de pandemia. Porque tudo que a gente tem visto em termos de estratégias, de orientações, tudo que a gente tem visto de mobilização, né, dos governos, da OMS, assim, tudo que tem sido visto em termos de orientação de cuidado tem sido criado a partir de uma revisão, né, bibliográfica, de estudos, de artigos que foram construídos a partir de outras epidemias, de outras pandemias, de outras crises na área da saúde, em outros momentos da história da humanidade, em outros lugares. Né? Eu tenho até dito, até observado, que, em um certo sentido, colocando isso entre aspas, o Brasil acabou, né, levando uma certa vantagem, porque quando a pandemia chegou aqui, ela já estava acontecendo em outros lugares, né? A gente acompanhou isso, começou na China, foi para a Itália, Espanha, enfim, espalhou pela Europa, chegou na América, chegou aqui. Então, muito do que nós estamos vendo acontecer aqui não é muito diferente do que aconteceu em termos de estratégias, né? Em termos de como lidar com isso. Muito do que a gente está vendo aqui, nós vimos acontecer, ou estamos vendo acontecer, em outros lugares. Né? Não tem nada muito diferente. Claro que dentro da cultura de cada país, considerando a economia de cada país, né? A ajuda que o brasileiro recebe hoje não é o equivalente à ajuda que um europeu recebe, que um americano recebe. Né? Mas tudo isso, questão de ajuda financeira, questão de orientação, até a questão que diz respeito aos entretenimentos em casa, às TVs que começam a abrir os seus canais para dar entretenimento às pessoas, para que as pessoas fiquem em casa, tudo isso é resultado de um estudo, né, de estudos feitos a partir de outros momentos da humanidade, né, que viveram outras epidemias, outras pandemias. E aí, como resultado
dessa revisão bibliográfica e, consequentemente, desses estudos e dessas estratégias implementadas, ficou claramente observado que um dos grupos mais afetados, né, era o grupo que trabalha com a questão do cuidado pessoal, do cuidado, aqueles que estão à frente, aqueles que estão cuidando das pessoas. Basicamente, eles estão falando das pessoas que trabalham na área da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, enfim, né? A equipe que está de frente cuidando dessas pessoas. Então, uma das questões que foram muito discutidas foi qual é o suporte que a gente vai dar, né, a essas pessoas que estão atuando na linha de frente, cuidando dessas pessoas. Claro que nesse estudo não se contemplou a figura do pastor, mas se reconheceu a importância dos líderes religiosos, né, do segmento religioso de um modo geral, como apoio, como suporte à população nesse momento, né? Então, a defesa aí de que as igrejas fiquem abertas, porque ela não deixa de ser um serviço essencial. Mas aí eu acho interessante a gente pensar, e aí trazendo para a nossa realidade, para o nosso tema, né, a gente pensar como é que fica a questão desse pastor que é um cuidador, né? Como é que fica o cuidado com esse pastor que é um cuidador? Que até nos remete a um tema já bastante conhecido, né? Quem é que cuida de quem cuida? Né? Então, de alguma maneira, o pastor também está na linha de frente. Né? Ele pode não estar lá dentro do hospital necessariamente, ele pode não estar lá dentro de uma emergência, né? Ele pode não estar em contato direto com essas pessoas, mas há um movimento de ajuda, quer seja pelo âmbito social, pelo âmbito do aconselhamento, há um movimento de cuidado desse pastor. Então, acho muito interessante a gente poder pensar nisso, porque, naturalmente, muitas igrejas e muitos dos nossos pastores estão envolvidos nessa questão do cuidado com pessoas, familiares que estão sofrendo nesse momento. E aí, esse é um lugar muito delicado, né? Esse é um lugar muito delicado, que com muito respeito, né? Com muito respeito, com muito temor e tremor, eu tento abordar, e tento abordar não pelo viés da teologia pastoral, né? Não pelo viés bíblico, ainda que eu seja pastor e tenha o meu ministério baseado nesses pressupostos, né? Mas é uma área que eu tento olhar pelo viés da psicologia. Então, assim, com todo o respeito, com todo o temor, né, eu quero olhar para esse pastor não pelo viés do vocacionado, não pelo viés do chamado. Eu sei que cada um tem a sua convicção e se entende nesse lugar a partir dessa experiência vocacional. Mas eu quero olhar para esse pastor como pessoa, e uma pessoa que ocupa um lugar de cuidado. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que ocupa esse lugar de cuidado? Assim, eu fiz uma comparação, eu tenho feito uma comparação do pastor com o psicólogo, só para a gente entender com mais clareza que lugar é esse que ele ocupa. Nós, psicólogos, os psicólogos que estão me ouvindo aí, né, certamente eles vão identificar o termo que eu vou usar. Nós, psicólogos, nós herdamos um nome, né, uma classificação, um título, não é da psicologia de um modo geral, para quem conhece a leitura, de uma origem psicanalítica lacaniana, né, mas que depois nós pegamos emprestado e acabou sendo um título adotado para todo psicólogo. A gente costuma ouvir, costuma dizer que o psicólogo é o sujeito suposto saber. Né? Por que a gente diz que o psicólogo é um sujeito suposto saber? Porque numa relação terapêutica, né, quando alguém vem me procurar como psicólogo, ele vem procurar alguém que ele acredita, que ele supõe que sabe a respeito da dor dele, que sabe a respeito do problema dele. Né? Para que esse trabalho terapêutico aconteça,
é preciso que haja um vínculo terapêutico, ou numa outra linguagem, é preciso que haja uma questão de transferência, né? Não vou entrar nesses termos técnicos. E esse vínculo terapêutico entre cliente-terapeuta, paciente-terapeuta, ele só acontece, porque se não houver esse vínculo terapêutico, não há trabalho de ajuda, né? Para que esse vínculo terapêutico aconteça, essa pessoa que foi procurar o profissional, né, ele precisa olhar para esse terapeuta e precisa pensar e precisa entender assim, esse cara sabe a respeito de mim, né? Ele sabe a respeito do meu problema. Por isso é que se há um vínculo terapêutico, uma transferência, ele vai confiar a vida dele, o problema dele a esse psicólogo. Agora, olha o título que é dado. Sujeito suposto saber. O cliente acredita que o psicólogo sabe. E isso precisa acontecer para ele confiar o problema dele ao psicólogo. Quem não pode acreditar nisso é o psicólogo. Quem não pode acreditar nisso é o terapeuta. Não pode acreditar em quê? Não pode acreditar que ele sabe. Eu não sei. Eu não sei nada de quem chega para me procurar, né? Eu posso saber de ansiedade, eu posso saber de depressão, eu posso saber de estresse pós-traumático, eu posso saber de psicodiagnóstico, eu posso saber de sintomas, eu posso saber disso tudo. Mas a pessoa que chega para mim, vamos imaginar, né? Que chegue com um transtorno de ansiedade, a ansiedade é dela. E atrás dessa ansiedade tem uma pessoa, e eu não sei nada dessa pessoa. Então, eu só vou saber quando essa pessoa se coloca, quando essa pessoa traz para mim quem ela é. Quando o psicólogo, ele acredita que ele não é um sujeito suposto, mas ele é um sujeito que sabe, praticamente esse trabalho está comprometido, né? Porque ele vai querer dar respostas prontas, ele vai querer dar soluções para essa pessoa. Sim. O psicólogo é um sujeito suposto saber aos olhos do paciente, mas ele não pode se reconhecer como um sujeito suposto saber. Qual a ligação que eu faço disso com o pastor? Eu criei esse título para o pastor, né, para tentar entender quem é esse homem que ocupa esse lugar, como que um sujeito suposto poder. O pastor é olhado pela igreja e é tido pela comunidade como um sujeito suposto poder. O que é um sujeito suposto poder? A igreja olha para o pastor e ela acredita que o pastor pode tudo e que ele tem todo o poder. A gente vive isso na prática, não de um modo tão consciente, tão claro, né? Mas a gente vive isso na prática, por exemplo, quando as pessoas vão pedir que o pastor ore, né? Isso é tão interessante que hoje as pessoas nem pedem mais, pastor, ore por mim. As pessoas pedem assim, pastor, me ora. Me ora. Orar por mim é uma coisa, me orar é outra coisa. Né? Então, assim, a gente atribui a esse pastor um lugar, todos podem me visitar, mas se o pastor não me visitar, nada daquilo que foi feito adianta. Todos podem orar por mim, mas se o pastor não orar, parece que a oração não tem efeito. Né? Todos podem me aconselhar, mas a palavra do pastor é aquela palavra que, de fato, vai fazer alguma diferença, vai, de fato, mudar alguma coisa. A igreja, naturalmente, coloca o pastor nesse lugar. A igreja olha para o pastor e pensa assim, supõe, ele tem todo o poder. Então, a oração mais poderosa é do pastor, a palavra do pastor tem um efeito maior, a visita do pastor é especial, a presença do pastor é especial, assim, esse cara que tem todo o poder. Não há nenhum problema nisso, até porque isso pode estreitar de uma certa maneira, pode promover de uma certa maneira a aproximação da comunidade com a figura pastoral. Mas assim como o psicólogo, quem não pode acreditar nisso é o pastor. Eu não posso me ver como um sujeito de todo o poder. Eu não posso me ver, eu não posso supor que eu tenha todo poder. Ainda que eu tenha as minhas convicções de chamada, as minhas convicções de vocação,
eu não posso acreditar. Porque se eu acreditar, eu vou querer ocupar esse lugar. E quando eu ocupo esse lugar, em algum momento da minha vida, do meu ministério, eu vou decepcionar essa igreja, porque ela vai perceber, por alguma razão, em algum momento, que eu não tenho todo esse poder. Ela vai perceber isso quando eu me colocar de modo mais frágil, ela vai perceber isso quando eu me apresentar com algum problema em família, ela vai perceber isso quando eu me apresentar em algum desgaste emocional. Como é que será que é para a igreja, de repente, olhar para o seu pastor e perceber que o seu pastor está passando por uma crise de ansiedade, por uma depressão? Né? Então, eu não posso acreditar nisso. A igreja acredita. Quem não pode acreditar sou eu. E a igreja acredita muitas vezes porque nós, pastores, de alguma forma, reforçamos esse lugar. Talvez porque seja muito importante para mim ser visto como o cara que tem todo o poder. Né? Mas, como diz o ditado popular, quanto maior a altura, maior a queda. Quanto mais poder eu arrogo ter, talvez maior sejam as consequências quando, por alguma razão na minha vida, eu passo por um momento de fragilidade ou me veja vulnerável de alguma maneira. Qual é a solução para isso? A solução para isso, tanto para a igreja quanto para o pastor, é que a gente estabeleça uma relação de humanidade, onde o pastor possa olhar para a igreja, encarar a igreja como uma constituição composta de pessoas humanas que falham também, que erram também, que não vão atendê-lo nas suas expectativas, né? Porque às vezes os pastores se decepcionam com as ovelhas, né? Mas se decepcionam por quê? Porque às vezes ele esquece que ele está lidando com um grupo de pessoas que são seres humanos, e seres humanos falham, seres humanos erram, seres humanos pecam, seres humanos nos decepcionam. Né? Então, eu preciso olhar para a igreja e ver a igreja dessa forma. E preciso ajudar a igreja a que ela também me enxergue e me veja, enquanto pastor, como um ser humano que também tem as suas fragilidades, que também tem as suas vulnerabilidades, que também tem as suas necessidades. Né? Quanto mais eu me vejo humano, quanto mais eu ajudo a igreja a me ver dessa forma, e quanto mais eu enxergo a igreja como composta, constituída de seres humanos, menos dor, menos sofrimento, menos frustração. E aí, pensando dessa forma, a gente pode entender quantos pastores, né, e aí de um modo geral, né, pensando em denominações de modo geral, movimento evangélico brasileiro, né, quantos pastores nesse momento estão passando por situações muito difíceis, porque eles se colocaram diante das suas comunidades como homens de muito poder, com poder para resolver todo tipo de problema, curar todo tipo de enfermidade, dar conta de todas as demandas da comunidade. E aí, quando nós passamos por uma pandemia, por uma quarentena, quando a gente não pode nem abrir as portas do templo, pelo menos não da maneira como funcionava, né? Como é que estão esses pastores? Qual a resposta que eles têm para dar a essa comunidade? O que é que ele vai dizer? O que é que ele vai responder? Dependendo do lugar em que ele se colocou, nesse sentido de encarnar esse sujeito suposto poder, ele vai estar muito frustrado e vai ter muita coisa para resolver junto com a sua comunidade. Então, dependendo da maneira como esse pastor se veja, se perceba, ele pode viver um momento muito delicado emocionalmente nessa hora. Bem, pastor Carlos Henrique, pastor, psicólogo, está aí participando dessa entrevista promovida pelo DAM, Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Nós estamos ao vivo transmitindo, mas certamente esses vídeos vão ficar tanto no YouTube quanto no Facebook, e certamente vai atingir ainda muitas outras pessoas. Né? E essa é uma programação, como falamos, que está sendo promovida pelo Departamento de Atividades Ministeriais. Esse departamento
liderado pelo pastor José Carlos, está assim querendo, né, através de ferramentas como esta, está assim abençoando os pastores congregacionais. No final, nós temos aí um anúncio que vamos fazer de uma convidada na sexta-feira que vem. O pastor José Carlos vai estar falando sobre essa convidada para sexta-feira que vem. Pastor, diante de tudo que o senhor colocou aqui, Sim. né, o senhor falou aí do pastor que sente de ter todo o poder, né? O que seria relevante, então, considerar quanto a essa questão da saúde do pastor, já que nesse momento ele pode estar sendo exigido, né, pela sua congregação, pelas circunstâncias. E aí, como é que esse pastor pode ser cuidado também, aquilo que o senhor disse, né? Quem cuida do cuidador, né? Sim. Queria que o senhor abordasse, então, essa questão. Sim. Como esse pastor vai dar conta disso, pastor Josias, eu não sei, né? A gente, às vezes, dá conta disso sozinho. A gente, às vezes, precisa de ajuda para entender algumas coisas, né? E uma das coisas que nós precisamos, de fato, compreender ou resgatar, né, é um conceito real, é um conceito mais amplo do que seja saúde. Eu até diria, a gente usa essa expressão, né, porque a gente quer especificar melhor o que a gente está tratando, a gente usa essa expressão, né, saúde emocional, mas levando em conta o conceito que a gente tem atualmente de saúde, eu até poderia dispensar essa expressão saúde emocional. Claro que eu estou entendendo, todos nós entendemos que é quando a gente está falando da questão de como nós lidamos com as nossas emoções, como nós administramos as nossas emoções, claro que a gente entende o que é isso. Mas quando a gente olha, assim, no início da segunda, da metade do século XX, né, década de 50, década de 1950 em diante, houve, assim, uma mudança radical por conta, né, da questão da Segunda Grande Guerra Mundial, mais uma vez aquilo que eu falei, nas feridas que se abriram em relação à evolução da humanidade e tal, muita coisa foi revista. Uma das coisas que foi revista e que foi ampliado foi o conceito de saúde. Isso é senso comum, está lá nos preâmbulos das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, OMS, que a gente tem falado tanto hoje, né? Quando a Organização Mundial de Saúde ela definiu que saúde não era apenas ausência de doença, né? Então, assim, primeira grande mudança em termos de paradigma no olhar para o homem, em termos da sua saúde, foi essa afirmação. Saúde não é só ausência de doença. Todo aquele contexto pós-guerra, né, assim, apontava para isso. Não basta que uma pessoa não esteja doente para que ela se diga saudável. E aí, a OMS ela ampliou esse conceito de saúde. E ela definiu, então, que saúde é um estado de pleno bem-estar físico, psíquico, social. Então, não é mais apenas ausência de doença, ok? Então, se você não está doente, necessariamente, você não pode dizer assim, estou saudável. Já que saúde não é só mais ausência de doença, é um estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social. O que a OMS estava querendo pensar, trabalhar nesse momento? É que esse homem, esse sujeito, ele precisa ser olhado de uma outra maneira, ele precisa ser considerado a partir de uma outra constituição. Uma constituição que contemple o seu corpo, que contemple as suas emoções, a sua psique, e que contemple também as suas relações sociais.
né? Por isso, um estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social. E aí, esse homem passa a ser visto, passa a ser olhado dessa forma. O que é saúde, então, a partir daí? Saúde tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio em relação a quê? Equilíbrio em relação a como você está fisicamente, equilíbrio em relação a como você está emocionalmente e equilíbrio em relação a como você está nas suas relações sociais. Se nós formos considerar esse paradigma de saúde, eu poderia dizer assim, uma pessoa que está com todas as suas taxas em dia, legal, beleza, corpo físico tranquilo, nenhuma doença, mas ele não está bem emocionalmente, ele entra em desequilíbrio. E quando ele entra em desequilíbrio, ele perde essa ideia de saúde. Eu poderia dizer assim, não, esse cara está assim, as suas emoções até estão bem, até está controlado e tal, ele está bem de cabeça, né? Mas o seu corpo, ele não cuida do seu corpo, ele não faz atividade física, ele não faz check-up, enfim. Então, isso traz desequilíbrio para ele. Ele perde essa ideia de saúde. Mas eu poderia dizer assim, não, ele está com um corpo legal, né? Ele cuida bem do corpo, né? Ele dá atenção à sua saúde física, ao seu corpo físico, as suas emoções também, mas as relações dele são péssimas. Em casa não está bem, não está bem com os familiares, não está bem com os amigos, o relacionamento social dele é sempre muito difícil, há sempre muitos impasses na relação com o outro. Isso naturalmente vai trazer para essa pessoa um desequilíbrio. Se ele vai entrar em desequilíbrio, então eu não posso considerar esse sujeito como um sujeito saudável. Por isso, essa expressão, né, saúde emocional, transmite para a gente uma ideia clara de que as minhas emoções estão controladas, eu estou lidando bem com as minhas questões psíquicas, ok. Mas eu só posso pensar em saúde quando eu penso no equilíbrio dessas três instâncias, né, que agora esse sujeito passa a ser visto dessa forma. O que vai acontecer a partir da década de 50 é que a gente vai ter também uma mudança de paradigma no olhar da forma como o mundo funciona, né? A gente vai ser, então, contemplado com a chamada teoria dos sistemas de Bertalanffy e tal, aí, de toda uma inserção no meio científico, na biologia, chegando à psicologia, né? E qual é a grande contribuição do Bertalanffy da teoria dos sistemas? É propor uma mudança na forma como a gente pensa a vida. E aí ele propõe uma mudança de um modelo linear para um modelo circular, contemplando a vida como um sistema, né, e considerando que o todo é maior que a soma das partes. Né? Não vou entrar muito nessa questão do conceito, mas a questão dessa mudança de paradigma do pensamento linear para o pensamento circular é muito interessante, porque nós ouvimos muito e trabalhamos muito com esse pensamento linear até dentro da igreja ao longo da nossa história. Talvez o senhor, pastor Josias, com todo respeito, tem muito mais experiência do que eu. Não vou dizer que é muito mais velho do que eu, mas está no ministério há muito mais tempo, né? Pastor José Carlos também. Provavelmente vocês já ouviram, nós já ouvimos muitas vezes, aquela discussão no que tange ao pastor, dizendo assim, o que é mais importante, né, na vida do pastor? O que vem em primeiro lugar na vida do pastor? Aí a gente tenta, né? Cada um define a sua escala de linearidade. Primeiro Deus, depois a família, depois trabalho, igreja, lazer, não sei. Cada um vai criar a sua escala de ordem. Isso é um pensamento linear. Né? Primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Eu sempre me incomodei muito com isso, porque eu nunca entendi quando é que termina a minha relação com Deus para começar a minha relação com a família. E quando termina a relação com a família, para começar a minha relação com o ministério. E quando termina a relação com o ministério, para começar a relação com o trabalho. Assim, a angústia que isso gera, né? O que é que vem primeiro?
E aí, a partir da década de 50, 60, esse paradigma de pensamento, ele é modificado e vai influenciar muito, principalmente a questão da maneira de a gente enxergar o homem, né? E esse homem é convidado a pensar não de um modo mais linear, porque isso angustia muito. Eu não sei quando é que termina uma coisa para começar outra. E ele é convidado a pensar de modo circular. O que é pensar de modo circular? Num pensamento circular, num pensamento sistêmico, tudo está presente, tudo está junto. Então, eu saio dessa coisa escalonada, né, e eu vou para uma coisa circular, que não tem começo, meio e fim. Então, eu sempre brinco dizendo assim, como é que a gente dá conta disso? O que vem primeiro? Deus, a família, o ministério, e aí eu brinco dizendo assim, o melhor é eu estar buscando a Deus com a minha família, exercendo o meu ministério. E aí, quando eu penso dessa forma circular, eu incluo todas as coisas. Eu não preciso excluir uma para ficar com a outra, né? Então, como é que a gente, o que é relevante no cuidado com a saúde do pastor? Primeiro, é ele conseguir se enxergar como um sujeito que é constituído de uma dimensão biológica, de uma dimensão psicológica, de uma dimensão social e até de uma dimensão espiritual, porque a partir da década de 70, isso vai ser incluído nessa concepção de homem, né? O homem não é mais um sujeito biopsicossocial, ele é um sujeito biopsicossócio espiritual. Claro que o espiritual aí não tem a ver com religião, tem a ver com a sua experiência de espiritualidade, é um outro tema, né? Um outro assunto, a gente confunde espiritualidade com religiosidade, é uma outra coisa. Então, o homem passa a ser visto a partir dessa constituição. Se eu consigo olhar para mim e entender isso, eu vou investir em todas essas dimensões da minha vida para buscar esse equilíbrio. A minha saúde está nesse equilíbrio. Não adianta eu ser um excelente pastor no cumprimento das minhas obrigações e dos meus deveres se as minhas relações em casa não são boas. Não adianta eu ser um excelente chefe de família, pai, sei lá, o que for, né? Mas eu não cuidar da minha saúde física. Então, a minha saúde, ela está no equilíbrio. A minha saúde, ela está na integração. A minha saúde está quando eu consigo me enxergar, me ver como um sujeito pleno, total, e eu consigo cuidar dessa totalidade. Eu quero estar servindo ao meu Deus, acompanhado de toda a minha família, exercendo o meu ministério da melhor maneira possível. Esse é um modo saudável da gente funcionar. A gente não consegue, talvez, enxergar isso sozinho ou com muita facilidade. Talvez alguém precise mostrar para a gente onde é que estão os pontos de desequilíbrio nessa sua constituição, né? E aí talvez a gente buscar esse novo paradigma de saúde que fala dessa integração. Não sei se respondo ao senhor, porque eu já estou aqui olhando para o tempo e estou meio que acelerando. Com certeza, eu estou aqui satisfeito com a resposta. Pastor José Carlos. E dentro desse entendimento, né, da saúde do pastor, que é uma questão complexa, como, né, o pastor Carlos colocou, né, é o cuidador que se coloca nessa posição do saber e ao mesmo tempo é uma pessoa frágil que tem que dar as suas demandas, né, seja na ordem espiritual, né, sua vida devocional, na família, né, no ministério, né, e tudo mais. E as demandas, né, diante dessa pandemia, diante desse isolamento social, são enormes. Não só o pastor, mas quando a gente pensa a família, né, desse pastor, ou seja, como que essa família hoje, diante dessa pandemia, está lidando com isso, né? Claro que nós temos o contexto assim, todo mundo está lidando assim, todo mundo tem que aprender a lidar enfim, né? E estamos aí aprendendo a lidar com a situação. Mas quando a gente pensa a família do pastor, não é que seja especial, né? Ou mais ou menos, mas talvez que tenham demandas diferentes, né? Talvez que tenham cria-se uma chamada interdependências, né, diferentes. E aí, dentro dessas questões, né, vem uma preocupação, né, como que essa família, né, e pensar em saúde emocional dessa família, esposa, filhos, incertezas, inseguranças, né, como que isso hoje gera, né, qual é o
turbilhão de emoções que isso gera, né, dentro dessa rede familiar aí, e como isso afeta a família, né? Como que a psicologia teria assim, um caminho, né, para trabalhar isso, né? Sim. Então, eu acho que para a gente entender um pouco isso, pastor, talvez a gente tenha que partir do geral para o particular, né? Porque talvez o nosso maior erro seja olhar a família do pastor e não considerá-la, numa primeira instância, como uma família como qualquer outra, né? Então, acho que o primeiro movimento de saúde aí seria considerar essa família como uma família. Todos os problemas que acontecem, todos os impasses que acontecem em qualquer família, também podem acontecer na família pastoral. Então, a gente pode partir do geral, né, e depois, então, trazer um pouco mais para a questão da família pastoral. Por incrível que pareça, né, tão rápido a gente está vivendo essa experiência da pandemia, essa experiência da quarentena, e nós já temos uma nova síndrome desfilando aí entre nós, desfilando aí entre as famílias, né, que é a chamada síndrome da hiperconvivência. Síndrome do hiperconvívio. O que é a hiperconvivência? É esse momento em que as famílias estão confinadas, isoladas, né, distantes de todo mundo, mas aglomeradas em casa, né? A gente está evitando a aglomeração fora, mas a aglomeração está dentro, né? A gente está se isolando de fora, mas estamos juntos e misturados dentro, né? E, dependendo da realidade de cada família, 24 horas por dia, já vamos aí para 60 dias, né? Essa semana que entra agora, completamos 60 dias de confinamento, de quarentena, né? E aí, ao longo desse período de quarentena, alguns sintomas começaram a aparecer, né? Alguns sintomas começaram a surgir aí na dinâmica, nesses relacionamentos familiares. Por isso que já batizaram, né, como síndrome da hiperconvivência. O que é que a hiperconvivência tem gerado, tem produzido? A hiperconvivência tem gerado, tem produzido conflitos, a hiperconvivência tem gerado intolerâncias, tem gerado insatisfações, uma série de coisas, né? Por que aparece essa ideia da síndrome da hiperconvivência nesse momento de quarentena? Toda família, inclusive a família pastoral, ela passa por crises, né? Toda família. E quando a gente fala de crises familiares, assim, tradicionalmente, né, ou estrategicamente, a gente vai dividir essas crises em dois tipos de crises. As que a gente chama de crises previsíveis e as que a gente chama de crises imprevisíveis, né? Então, já fica fácil a gente entender que existem crises na família que eu posso prever. E se são previsíveis, eu posso me preparar para elas. Também não vou entrar nesses detalhes, né? Mas somente afirmar que todas as crises previsíveis da família estão todas relacionadas à questão do movimento, da dinâmica dessa família, que vai se dando através daquilo que nós chamamos de ciclo vital. Toda família tem o seu ciclo vital, toda família tem o seu ciclo de vida, que vai desde o casamento, a concepção do casamento, né? Os recém-casados, passa pela chegada dos primeiros filhos, entrada dos filhos na escola, entrada na adolescência, entrada na juventude, casamento dos filhos, saída de casa, entrada na terceira idade, a aposentadoria, até o luto, até a viuvez, né? Então, toda a família, ela experimenta esse ciclo de vida, esse ciclo vital. Cada fase desse ciclo gera uma desorganização nessa família, né? Essa desorganização nós chamamos de crise. Então, claro que o casal, o recém-casado, ele já enfrenta logo uma crise de cara, que é a crise da adaptação, sem discussão, né? Quando eles estão minimamente ajustados, ou se ajustando, caminhando para um ajustamento, chega o primeiro filho, que desorganiza completamente essa família, né? Vai exigir dessa família uma nova reorganização, e isso estabelece uma crise entre o casal. Questão de tempo, questão financeira, ajustes, mudança de casa, às vezes, enfim. Então, assim, cada mudança de fase, filhos que entram na escola, desorganiza essa família, né? Filhos que entram na adolescência,
desorganiza essa família, né? As demandas são outras. O famoso ninho vazio desorganiza esse casal e eles vão precisar passar, então, por uma reorganização. Essas crises são crises previsíveis. A gente sofre muito com elas porque não as consideramos previsíveis e, naturalmente, não nos preparamos, né? Na verdade, ao longo da nossa vida em família, nós deveríamos estar preparados para enfrentar cada uma dessas mudanças de fase, cada uma dessas crises. Se nós estivéssemos preparados, nós não sofreríamos tanto, a família não sofreria tanto. Quando eu falo de uma pandemia que estabelece uma quarentena e o hiperconvívio, eu estou falando de uma crise imprevisível. Ninguém esperava passar por isso, né? Ninguém esperava que, a partir do dia 19 de março, basicamente, pelo menos no Rio de Janeiro foi assim, que a partir do dia 19 de março nós estaríamos confinados e seríamos proibidos de circular com toda a liberdade, conforme eu falei lá no início, falando dos nossos lutos, né? Então, assim, essa foi uma crise que veio e que nos tomou de surpresa. Se já é difícil eu lidar com as crises previsíveis, imagina, então, uma família que tem que lidar com uma crise imprevisível, que vai comprometer a questão do seu tempo, que vai comprometer a questão da educação, que vai comprometer a questão financeira, né, talvez uma das mais sérias, que vai trazer para dentro da família ameaças. Então, essa família, né, que já tinha que dar conta das suas crises previsíveis, essa família, então, foi surpreendida por uma pandemia, por uma quarentena, agora ela está confinada, ela tem que estabelecer esse hiperconvívio, e esse hiperconvívio se apresenta como uma crise imprevisível. O que é que a gente vai fazer? Bom, esse não é, pastor Zé Carlos, o problema maior, né? Eu tenho dito que, assim, ao final dessa quarentena, que eu não sei, né, se está longe, perto de terminar, todos nós seremos afetados, já estamos sendo afetados, as famílias também, mas nós vamos ver duas experiências diferentes dentro das famílias. Algumas famílias vão sair amadurecidas, com os laços estreitados, mais próximas uns dos outros. Outras famílias talvez até já saiam dessa quarentena com um pensamento de divórcio, separação, como dizem ter acontecido numa cidade da China, em Xi'an, né, que depois da quarentena o número de divórcios aumentou. Eu não tenho absoluta certeza disso, mas no Brasil a gente já tem constatado o aumento no índice de violência doméstica, no índice de feminicídio, de todo tipo, de toda ordem de abuso verbal, sexual, físico. Esses dados já são computados, né? Que nesse período de quarentena isso cresceu nesse tempo de hiperconvívio, né? Então, assim, de um lado eu tenho famílias que vão sair muito bem dessa situação. Tem família que está curtindo muito esse tempo, fora todas as dificuldades, né, que tem. Tem família que está aproveitando esse tempo para estar juntos, tem família que está desenvolvendo atividades juntos, tem família que está criando coisas. Mas tem um outro grupo que vai sair muito mal desse momento. E vai sair muito mal porque já estão mal, né? São as famílias que estão vivendo essa síndrome da hiperconvivência, que traz a questão de todos os conflitos familiares. Qual é a diferença entre um grupo e outro grupo? São aquelas que nós chamamos de famílias funcionais e famílias disfuncionais. Eu tenho afirmado, meio ousado dizer isso, mas eu tenho afirmado que a quarentena, o confinamento, não traz nenhum problema para a família. Não. As famílias que estão enfrentando algum tipo de problema são famílias que já chegaram para a quarentena com problemas. Só que antes disso, elas não trataram, elas não se deram conta, né? Os conflitos foram deixados para depois, foram colocados debaixo do tapete, né?
Nada foi visto, porque, afinal de contas, a gente nem se encontrava, né? O marido saía para trabalhar, só voltava à noite ele dava um jeito de conviver aquele tempinho com a família, no dia seguinte ele saía novamente, os filhos vão para a escola, voltam da escola, a gente nem sabe como é que estão as atividades escolares, né? As famílias que estão apresentando algum tipo de conflito, algum tipo de problema nesse momento, elas precisam ser vistas como famílias disfuncionais. Alguma coisa já não estava funcionando nessa família lá atrás. E que a quarentena revelou, porque agora não tem para onde fugir. Agora somos nós aqui. E nós aqui, vivendo no cotidiano, os problemas são inevitáveis, os conflitos são inevitáveis. Então, eu tenho, de um lado, famílias funcionais. As famílias funcionais estão funcionando, até porque o nome diz isso, né? As famílias funcionais, elas estão passando, mesmo que tenham que administrar questões financeiras ou outras questões, elas estão passando pela quarentena de um modo muito mais tranquilo. As famílias disfuncionais que já chegaram nessa quarentena, né, com essa configuração, elas estão sofrendo muito mais. E se elas não buscarem, de alguma maneira, um ajuste, as consequências pós-quarentena podem ser muito maiores. Aí a gente precisa, assim, eu estou fechando a minha palavra aqui, respeitando o horário, a gente precisa entender, assim, o que é uma família funcional e o que é uma família disfuncional. Né? Eu ilustro, rapidamente, a diferença entre uma e outra, assim. Você vai visitar uma loja de móveis, né? Uma loja de decoração, uma loja de construção, né? E aí, principalmente as mulheres, as irmãs que de repente estão nos ouvindo aí, né? A gente entra numa loja dessa, a gente fica encantado com a decoração, né? Aquela cozinha toda bem montada, os armários embutidos, fogão, geladeira, a pia, aí você vai no quarto, guarda-roupa, cama na sala e tal, enfim, tá tudo ali. Só que se você abrir uma torneira, não sai água. Se você ligar o fogão, não acende. Se você abrir a geladeira, não tem nada. Se você for para o quarto e abrir o guarda-roupa, não tem peça de roupa, não tem roupa de cama. Se você ligar a televisão, não funciona. Por quê? Porque é um mostruário. Então não precisa ter água na torneira, não precisa ter gás no fogão, não precisa ter energia elétrica. É um mostruário. As famílias disfuncionais, elas se apresentam como mostruários. Elas têm toda uma estrutura, mas elas não funcionam. Elas têm a figura do marido, a figura do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, mas ninguém identifica qual é o seu papel. Ninguém sabe o que é para ser feito. E por isso ela entra numa disfuncionalidade. Ninguém reconhece os seus limites, ninguém sabe dar conta da sua tarefa, da sua atribuição, não reconhece o seu papel. Né? Numa família funcional, sai água da torneira, tem gás no fogão, tem alimentos na geladeira, tem roupa nos cabides, porque ela não é só um mostruário, ela não é só uma estrutura, ela funciona. E ela funciona por quê? Porque cada pessoa reconhece o seu lugar, sabe dos seus limites, sabe qual é a sua função. Né? Isso dentro da família pastoral, né, parece que ganha um peso muito maior, porque esse pastor, né, ele tem muitos outros papéis a serem desempenhados. Né? Então, assim, eu preciso ser pai, e eu preciso dar conta de ser pai. Eu preciso entender o que cabe para mim como pai, mas eu não posso me esquecer que eu também sou marido. Então, eu exerço o papel de pai, mas eu não posso deixar de exercer o papel do marido. Eu não posso cuidar bem dos meus filhos e esquecer de cuidar bem da minha esposa. Mas além do papel de pai, além do papel de marido, eu tenho o papel do pastor. Então, eu preciso cuidar bem dos meus filhos, eu preciso cuidar bem da minha esposa, sem esquecer que eu também preciso cuidar bem das atribuições que me cabem enquanto pastor. Né? Então, assim, na família funcional, esses papéis são muito claros, muito bem definidos. O filho sabe qual é o papel que cabe a ele, os limites que cabem a ele. Então, assim,
pensando na família pastoral, a cobrança acaba sendo maior, né? As demandas são maiores, o nível de exigência é elevado, e o que vai nos salvar, se eu posso dizer assim, é conseguir definir muito bem o que cabe aqui na minha casa, nesse espaço. Assim, o pastor não pode ser pastor dentro de casa. Dentro de casa, ele precisa essencialmente ser pai e ser esposo. Ainda que, como pai e como esposo, ele vá pastorear a sua família. Mas os meus filhos precisam me enxergar como pai. A minha esposa precisa me enxergar como esposo. Né? Então, esse é o grande desafio da família pastoral nesse tempo de hiperconvivência. Agora, é um tempo de desafio? Sim, mas também é um tempo de muitas oportunidades. Tanto para a família funcional quanto para a família disfuncional. Né? Tudo que aparecer dentro de casa de mal-estar, de conflito, de desconforto, não joguem fora. Tentem entender o que é que isso está querendo dizer a respeito da nossa família. Né? Um conflito que surge na nossa relação, não jogue isso fora, não joga para debaixo do tapete, não tente ignorar isso, escute o que é que isso está querendo dizer da nossa relação, da nossa vida em família. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito bom, pastor Carlos Henrique. Com certeza aí, nossos colegas, pastores, aqueles que já nos acompanharam ao vivo e aqueles que vão assistir depois, certamente vão se agradar bastante, né? Tivemos alguns comentários, né? E que Deus continue abençoando o irmão, pastor Carlos Henrique. Que Deus possa estar sempre lhe usando, e como já o pastor Zé Carlos disse, né? Nessa gestão dele, ele conta bastante com a sua ajuda e a sua colaboração aí no trato com os pastores, já que essa é a função do nosso departamento. Amém. Pastor Zé Carlos, estamos chegando no final, mas eu creio que o senhor tem um convite aí para sexta-feira que vem, não é verdade? E esse convite não vai se restringir apenas aos pastores, não é isso? Exatamente, né? O nosso convite, né, como nós falamos, a nossa proposta é de toda sexta-feira, por volta desse horário aí, 8 horas, né, às 20 horas, nós estamos aí nesse canal do Dan, transmitindo, trazendo entrevistas, palestras, né, com relação ao pastor e esposa, família, né? E aí, sexta-feira que vem estará conosco, a nossa convidada é a nossa irmã psicóloga Mariângela, né? Mariângela Valviesse, né? Nossa irmã, esposa, né? Ex-esposa de pastor, né? Final do pastor Márcio, né? Então traz também uma grande experiência em tanto de ministério quanto também né, dessa área da psicologia de cuidado também, né? E o tema que ela vai estar trabalhando é exatamente isso: isolar-se sim, render-se jamais, né? E aí o convite é para que as esposas de pastores participem, né? Porque a palavra dela, a palavra dela vai ser bem voltada às esposas, né? Então realmente é uma palavra que ela vai trabalhar, estar tratando com as esposas de pastores, né? E a gente quer contar aí com a presença dessas esposas, né? Então pedimos que os irmãos, os pastores estejam anunciando, estejam aí, né, colocando as suas esposas aí dentro do canal de comunicação nosso, né, para poder participar juntamente com a nossa irmã Mariângela no próxima sexta-feira às 20 horas, né? Sexta-feira que vem às 20 horas nós estaremos aí com a nossa irmã Mariângela trazendo essa palavra aí também às esposas de pastores. E vai ser no mesmo esquema como a gente tem feito aí, com algumas perguntas, né? Ela também trabalhando, respondendo algumas perguntas das irmãs também, né? Nossa ideia é de caminharmos bem junto aí com esses pastores, né? E ajudá-los, né, nessa jornada difícil, que é o pastorado, que é o ministério,
mais desafiador, mas se nós caminharmos juntos, se torna uma caminhada mais prazerosa, né? E assim nós podemos chegar ao fim na nossa carreira, né? Dando glória a Deus, né? Não reclamando, né, do fardo do ministério, mas dando glória a Deus, porque a gente pode compartilhar a nossa carga com os nossos irmãos. Pastor Carlos, Henrique, nós queremos agradecer, né, o irmão, né, essa disponibilidade de estar conosco, de compartilhar, né, conosco esse cuidado. Né, queremos rogar a Deus as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério, né, sobre a sua família, sobre a igreja de Ponte Seca, né, possa estar sempre aí sendo bênção, como o irmão tem sido aí para todos nós, né? E com certeza outras oportunidades teremos aí, outros assuntos estaremos abordando e trabalhando também. Sim. Muito bem. E lembrando que na sexta-feira que vem, os problemas técnicos que eu me referi no início já deverão estar resolvidos e nós estaremos transmitindo, aí sim, pelo YouTube do Dan e pelo Facebook do Dan, tá certo? Hoje acabou transmitindo pelo meu YouTube, porque a gente teve um pequeno problema técnico e aí nos impediu de transmitir pelo nosso canal. Mas sexta-feira que vem já deverá estar resolvido e a gente vai transmitir pelos canais do Dan. Ok? Pastor Carlos Henrique, aí para suas considerações finais, para o seu boa noite. Sim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos, né? Como eu falei na abertura, no início, sem absolutamente nenhuma pretensão de dar conta desse assunto tão intenso, tão vasto, tão amplo, né? Mas com o desejo de ter fomentado algumas questões que a gente possa sair daqui pensando, refletindo e desejando compreender mais para o nosso próprio crescimento, né? Buscando esse cuidado, né? Que seja oferecido pelo Dan, que a gente possa aceitar, né? E aquilo que não pode ser oferecido por conta de todas as nossas limitações, que a gente possa buscar por nós mesmos, né? Gente bem cuidada, cuida bem do outro. Então, nós somos responsáveis por isso, né? Então, que todo esse movimento traga para nós esse desejo de buscarmos mais para nós mesmos, a fim de poder cuidar melhor dos outros. Agradeço ao pastor Josias, ao pastor José Carlos, Deus abençoe a gestão dos irmãos aí, né, nesses próximos anos, que seja realmente um tempo de bênção, e eu me coloco à disposição do Dan, da denominação, enfim, né, nós estamos aí para servir ao reino. Muito obrigado. Amém. Amém. Só uma consideração, o nosso horário já está avançado aqui, mas o Lucas Barbosa fez aqui uma consideração nesse momento, né? Muito boa iniciativa, pastor José Carlos e pastor Josias, falando aí dessa iniciativa do Dan, né? De trazer aí um pastor que, além de pastor, também é psicólogo, né? E trouxe aí essa palavra que foi abençoadora. Eu aprendi muito, né? E eu, com certeza, creio que os nossos colegas também aprenderam muita coisa aí para a gente colocar em prática. Pastor Zé Carlos, tem mais algum anúncio ou já podemos encerrar? Não, já podemos encerrar. Eu só lembrar, amanhã a gente vai ter uma reunião da Junta Geral, né, online, mas só lembrar aí ao pessoal que está nos ouvindo pelo Dan, né, que essa semana nós estaremos lançando né, o edital com relação ao exame nacional, né, aos candidatos ao quadro de ministro da União, né? Então nós vamos lançar essa semana o edital e por conta da pandemia, dessa questão toda, nós teremos apenas uma prova esse ano, né? Então essa prova será em outubro. Então haverá aí um tempo para o pessoal estudar, esperamos que até lá as coisas já estejam mais normalizadas, né? Se não 100%, mas pelo menos assim o trânsito, né? E, enfim, as atividades mais normalizadas para estarmos realizando essa prova. Então, só para já deixar esse comunicado aí, né? Depois a gente vai fazê-lo também de maneira mais oficial, mas quem está online já ganha informação privilegiada. Muito bem, então vamos colocando aqui um ponto final na nossa entrevista de hoje
Desejamos a todos aqueles que nos assistiram aí uma boa noite, um bom fim de semana e até aqui pelo Dan, até sexta-feira que vem, às 20 horas. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, amém. Um abraço.